Oi, Fabi. Cris. Oi, Fabi. Oi, Cris. Oi, Noite, boa Olá, noite. Boa noite. Boa boa noite, noite. bem-vindas. Boa noite. Bom, são 8h06. Ai, a Suelen, querida, continua dizendo que não está ouvindo nada. Cris, tu escuta bem? A Fabi está ouvindo bem também? Pois é, bem. vamos ver se ela entra em outro lugar aqui. Bem, quem vai proceder à leitura para nós? Quem se dispõe? Qual é a página? Pelas minhas contas, nós estamos no livro impresso, é na página 38, mas quem tem o PDF dá um pouquinho de diferença, né? Mas o título é Qual é o título? A Proteção da Intimidade. Eu vou botar no chat. Sessão da intimidade. Deixa eu encontrar aqui. A Proteção da Intimidade no impresso, página vinte e 38. seis E no PDF, 26. em torno da 26, porque às vezes, né, tem algum PDF que dá uma pequena diferença. Talvez seja bom a gente situar o que é esse livro, porque tem pessoas novas chegando hoje aqui. Isso. O Léo ali foi meu aluno de constelação, está O com o pai Heitor, Heitor. Bem-vindo, seu Heitor. Heitor. prazer, obrigado. E eu acho que é vocês, né, que estão... A Suelen também. Suelen, será que ela conseguiu ouvir agora? Ela tentou entrar por outro. Ela disse sim. Sim. Ah, tá. Tem mais algum? Não. Legal. Ainda não tem mais, um pouquinhozinho, mas tem aqui. Então, eu vou Beleza. pedir aqui, Bem-vindo. sabe, tu pode Começa. dar uma pincelada do que é o nosso encontro, e eu vou pedir então para que todos fechem os seus microfones, para que a gente abra apenas quando for utilizar, que daí o som fica mais claro, fica mais fácil de nos entendermos. Bom, então, esse livro, As Ordens do Amor, é um livro do Bert Hellinger. Bert Hellinger é o criador se pode dizer assim, né? O criador das constelações familiares, quem desenvolveu ela. Né? E, e ele observou na prática, com as pessoas, assim, com os trabalhos que ele fez, que as famílias, os sistemas familiares, obedecem a três leis, como assim, leis que regem os sistemas familiares. E os sistemas como um todo, né? Mas ele começou, e nesse livro ele fala mais disso, dos sistemas familiares, né? Famílias. Né? Então, são três leis: o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Assim, o que é o pertencimento? É o direito que todos da família têm de pertencerem àquela família, de ocuparem um lugar na família. Só que, às vezes, na família, tem pessoas que são excluídas. E isso aí causa um desequilíbrio na família. É como se tirasse uma peça do quebra-cabeça e aí todas as outras peças ficassem buscando um novo lugar ali. E o quebra-cabeça não se conclui. Então, num trabalho de constelação, é possível ver quem são os excluídos da família e colocá-los de volta nesse quebra-cabeça, para que o quebra-cabeça possa novamente estar inteiro. E isso é que traz força, porque cada pecinha, como se cada pecinha desse quebra-cabeça fosse um membro da família. E se eu posso ser simplesmente a minha pecinha, eu não preciso estar me esforçando a mais do que isso. Porque se todas servem para completar o todo, e não está faltando nenhuma, então cada um pode ter mais leveza e mais força.
Então, essa é a lei do pertencimento. A lei da hierarquia diz que os pais, por terem vindo primeiro, eles têm precedência sobre os filhos. O que é isso? Os pais são os maiores, os filhos são os menores. Por quê? Porque os filhos nascem dos pais, nascem pequenininhos, só que às vezes eles crescem e acham que sabem mais que os pais, às vezes até sabem mais mesmo em algumas coisas, mas não quer dizer que com isso eles sejam maiores do que eles. Porque antes deles pensarem em nascer, os pais já estavam aqui. Então, quando um filho se coloca maior do que o pai, ou do que a mãe, isso também é uma violação da hora. Isso acarreta fraqueza para a própria pessoa que se coloca no lugar de maior. Por quê? Porque se a gente recebe a força que vem dos nossos pais, essa força que é transmitida pela vida, se nós nos colocamos no lugar de maior do que eles, como é que nós vamos receber deles? Aí, assim, quase todo o sistema se enfraquece. Então, nós nos colocando no nosso lugar de pequeno, nós temos força para receber os grandes. E temos força para passar para os nossos filhos, que são pequenos, perante nós, os nossos netos, e assim sucessivamente. E a terceira lei é a lei do equilíbrio de troca. O que é o equilíbrio de troca? Se eu dou uma coisa que tem um peso para outra pessoa, eu preciso receber uma coisa em contrapartida que tenha o mesmo peso. E, por exemplo, nos relacionamentos, quando o marido, a mulher, um apronta para o outro, um sempre apronta para o outro e o outro só aguenta aquilo, isso tem uma consequência, é uma violação da ordem. Precisa ter esse equilíbrio. Aquele que fez uma coisa ruim precisa fazer uma coisa boa de contrapartida. E aquele que recebeu a coisa ruim precisa encontrar uma maneira de se posicionar para poder se fazer respeitar. Para esse equilíbrio haver. A única relação que é desequilibrada, entre aspas, não é desequilibrada, mas que foge um pouco dessa regra, é a relação entre pais e filhos. Os pais dão muito mais para os filhos do que os filhos retribuem para os pais. Nós, por mais que façamos, nós nunca vamos poder retribuir para os nossos pais aquilo que eles nos deram. Mesmo que eles não tivessem dado nada a partir do momento que a gente nasceu, só por terem nos dado a vida, já é uma dívida impagável. Só isso já é uma dívida impagável. Então, como que a gente pode pagar essa dívida? Tocando a vida em frente, fazendo com que as pessoas que vieram depois de nós, nossos filhos, netos, ou no caso, se não tem filhos, projetos, auxílios, ações positivas, assim a gente faz jus à vida que recebeu deles e pode ir tocando em frente. Então, esse livro, As Ordens do Amor, do Bert Hellinger, se eu não me engano, é o segundo livro dele, né? Onde ele está apresentando para as pessoas as constelações familiares e exemplos dessas ordens. E se vocês não entenderem alguma coisa, não se constranjam em levantar a mãozinha ali, ou ligar o microfone, e pedir alguma explicação, principalmente para quem nunca participou de constelação, quem não está acostumado com isso, às vezes tem coisas que parecem meio estranhas, mas no decorrer do trabalho podem ficar mais claras, mais elucidadas. Penso que eu dei um resumo, assim, né? Resumo do resumo do resumo. Tá perfeito, Fábio. E é bom que daí a gente já segue, né, o estudo com um interesse, uma clareza maior, né? Então, alguém se propõe a ler para nós? Posso Só ler? eu dei uma fugida antes. Qual é que é a página? Qual é que é o título? O título é A Proteção da Intimidade. No impresso Página 27. está em torno da página 38 e no PDF em torno da página 26. 27. 27? Isso. Mais ou menos os PDFs, às vezes, eles variam um pouquinho. 6 e 27. Isso. Quem vai Posso ler? ler, então? Pode ler, Eu Dani? posso começar? Posso. Ok, então vamos lá.
Uma criança jamais tem o direito de saber o que pertence à relação dos pais. Isso não lhe diz respeito. Da mesma forma, o que pertence à relação do casal jamais diz respeito a terceiros. Quem revela assuntos de seu relacionamento íntimo comete uma quebra de confiança com sérias consequências, pois a relação se rompe. O que é íntimo pertence exclusivamente às pessoas que assumiram o relacionamento e deve permanecer como segredo para as outras pessoas. Por exemplo, um homem não deve contar à sua mulher, sua segunda mulher, coisa alguma que se refira ao relacionamento íntimo com a primeira. Tudo que pertence à relação do casal deve ficar protegido como um segredo entre o homem e a mulher. Quando os pais contam aos filhos algo sobre o assunto, é muito mal para os filhos. Um aborto, por exemplo, não diz respeito a eles. Pertence ao relacionamento íntimo dos pais. Mesmo a um terapeuta, deve-se falar somente de forma a proteger o parceiro, senão o relacionamento se rompe. A precedência do Peraí só um divórcio. pouquinho. Aqui eu gostaria só de fazer uma observação. Eu entendo que quando o Bert fala nesse livro a questão do aborto, ele está falando principalmente dos abortos provocados e também de abortos que tenham sido segredos, né? Às vezes a pessoa casou com alguém, mas teve um aborto antes ou com outra pessoa, às vezes fora desse relacionamento, né? Então, este aborto fora do relacionamento atual, ele é um segredo daquele casal e não deste, né? E o aborto, quando é provocado, ele é uma responsabilidade dos pais. Nos outros abortos, que são espontâneos, se existe a possibilidade de conversar com os filhos a respeito disso, eu vejo como algo muito importante, no sentido de que cada membro do sistema possa tomar o seu lugar na hierarquia. Porque a ordem, a hierarquia, ela, no sistema familiar, ela fala de precedência, de quem chegou antes. Então, muitas vezes, um determinado filho de um casal, ele sofre determinadas situações porque ele está vivendo por dois, está comendo por dois, está olhando para a vida com dor pela perda de um irmão que às vezes ele nem sabe que perdeu. Então, quando possível, é interessante que os filhos saibam do seu lugar no sistema. O que eles não precisam saber é de atitudes que os pais foram capazes de tomar, por exemplo, numa situação em que foi necessário, naquele momento da vida, a pessoa ter decidido por um aborto. Então, isto sim pertence única e exclusivamente aos pais daquele bebê que tenha sido abortado ou que tenha sido perdido naturalmente de uma outra relação. Mas para os filhos, quando possível, é sempre mais leve saber exatamente qual é o seu lugar no sistema. Uma vez eu atendi um rapaz que ele comia com uma ansiedade compulsiva, né? E aí, à medida que a gente foi fazendo a constelação, foi aparecendo que a mãe tinha, numa clínica, congelados vários embriões. Então, o que a constelação mostrou foi que o filho que tinha sido gerado comia por todos os irmãos que estavam congelados na clínica. Então, existem muitos exemplos que na prática clínica a gente vai observando e que muitas vezes tem a ver com irmãos mortos ou irmãos que estão em alguma situação assim como eu me referi. Não sei se alguém gostaria de colocar, como vocês veem, Fábio e Dani, essa situação. Eu concordo contigo. É bom explicar que, pelo olhar sistêmico, tanto filhos nascidos como não nascidos ocupam lugar no sistema. Então, por isso que a Sayonara falou isso. É importante o filho saber qual o seu lugar na hierarquia.
porque, por exemplo, a minha mãe, ela sofreu um aborto antes do meu nascimento. Então, eu sempre me coloquei como a quarta filha. Mas depois que eu conheci as constelações, eu vi que eu sou a quinta filha. E eu incluí esse irmão não nascido, que ela perdeu quando estava com 6 meses de gestação. E isso, para mim, trouxe um fortalecimento, trouxe um alívio, assim, e trouxe muita coisa boa. E eu penso, assim, que é sempre bom para o filho saber. Não precisa saber como que aconteceu o aborto. Não precisa saber que foi de outro relacionamento. Não precisa saber, mas que houve. E não te interessa saber como e por quê. É isso aí, eu E também, até onde eu sei, é isso que tu falou, Sayonara, exatamente isso. Também mas o que outra questão, quando sabe, que agora tu colocaste essa questão de ter nascido depois de uma morte, né? Também se percebe muitas vezes que existem depressões que a gente chama de gravidez como útero em luto. Então, às vezes, a mãe perde um bebê e em seguida engravida de outro sem ter elaborado aquela perda, né? Como se ela tivesse tentando substituir inconscientemente a vida daquele que foi. E aí, aquele bebê que é gerado nesse útero, que é nutrido e alimentado ali, muitas vezes ele carrega dentro da sua alminha a dor da perda daquela criança, a dor da mãe. E muitas vezes ele passa a vida sem sentir o direito de ser feliz, porque a vida dele, inconscientemente, custou a morte de alguém. E se a mãe não tivesse perdido aquele, então eu não teria nascido no tempo que eu nasci. Então não seria eu, poderia nem ter vindo, né? Então, conhecer a história da nossa família, conhecer a história das nossas raízes, nos impulsiona a ir para a vida, a compreender o destino daquele que não pôde ficar e compreender o destino, o meu próprio destino, naquele momento em que eu tive a permissão divina para vir e ficar. Então, isso amplia o nosso amor, amplia a nossa consciência, mas de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais amorosa, aceitando os desígnios que aquela família precisou de alguma forma cumprir. e, assim a mensagem que eu sinto principal desse trecho aí é assim, ó, o que é do casal, o que é da intimidade do casal, ninguém precisa saber. É um pacto ali entre o casal. Isso é uma coisa muito importante de observar. Porque quando o casal, principalmente com filhos, né? Às vezes a mãe desabafa com os filhos, coisas do seu relacionamento. Isso tem um dano muito sério, que é uma violação da ordem, da hierarquia. Os filhos não têm que saber de nada, os filhos têm que ter o direito de amar o pai, amar a mãe, e ter o lugar deles preservado. Inclusive, Fábio, lembrando também de que os pais podem assistir às constelações dos seus filhos, mas os filhos não devem assistir às constelações dos seus pais. Por quê? Justamente porque os pais têm a sua intimidade, têm a sua privacidade, têm os seus segredos, às vezes, e que muitas vezes são esses segredos que puderam manter a família unida. Muitas vezes são esses segredos que permitiram que a vida desses filhos se fizesse. Então, quando esse segredo é protegido, a família vai bem. Então, nesse sentido, os filhos não devem assistir às constelações dos seus pais, porque numa constelação, a gente nunca sabe o que o campo vai trazer. A gente nunca sabe o que o campo vai mostrar, porque é um campo fenomenológico. E o terapeuta, ele está a serviço deste campo, ele está a serviço desta família. E, portanto, aquilo que emerge desse campo precisa ser tomado, precisa ser olhado com amor, com respeito e com entendimento. E por isso, os filhos devem ser
protegidos destes segredos, das histórias íntimas dos seus pais, que poderiam se manifestar durante uma constelação. Porque pode vir numa constelação uma coisa que aconteceu antes do relacionamento conjugal, antes, né? E uma coisa traumática que pode... A gente falou esses dias sobre isso, né? De um segredo de uma pessoa que a filha depois não soube lidar com isso, né? Uhum. É preciso ter responsabilidade, muita responsabilidade. Vamos lá. A precedência no divórcio. Participante. O que fazer quando os pais se separam e os filhos perguntam: por que vocês se separaram? Hellinger responde: deve-se dizer a eles: isso não diz respeito a vocês. Nós nos separamos, mas continuamos sendo seus pais. Pois a relação de paternidade ou de maternidade é inseparável. Em caso de divórcio, acontece com frequência que os filhos são confiados a um dos pais e tirados do outro. Ora, os filhos não podem ser tirados dos pais. Mesmo após o divórcio, esses mantêm integralmente os seus direitos e deveres de pais. O que se desfaz é somente a relação de parceria. Da mesma forma, não se deve perguntar aos filhos com quem querem ficar. Caso contrário, serão forçados a decidir entre seus pais, a favor de um e contra o outro. Isso não se pode exigir deles. Os pais devem combinar entre si com quem ficarão os filhos e então dizer-lhes como isso se fará. Mesmo que os filhos protestem, sentem-se livres e satisfeitos porque não precisarão decidir-se entre os pais. Participante pergunta: não é verdade que muitos pais procuram desculpar-se diante dos filhos, contando-lhes o que não funcionou no seu relacionamento? E o Hellinger responde: tomem como princípio que as separações acontecem sem culpa. São, via de regra, inevitáveis. Quem procura pelo culpado ou pela culpa, em si ou no parceiro, recusa-se a encarar o inevitável. Procede como se pudesse ter havido uma outra solução, e não é verdade. Separações são consequências de envolvimentos e cada parceiro está enredado da sua própria maneira. Por essa razão, em minha prática terapêutica, jamais procuro saber quem ou o que poderia ser culpado pelo fato. Digo a eles que acabou e que agora enfrentem a dor por ter acabado, apesar das boas intenções iniciais. Quando enfrentam a dor por ter acabado, apesar das boas intenções, quando enfrentam a dor, conseguem separar-se em paz e resolver de comum acordo o que precisa ser resolvido. Em seguida, cada um fica livre para o próprio futuro. É assim que procedo. Isso alivia a todos. Participante. Participei de uma pesquisa sobre as consequências do divórcio para os filhos e me interessaria saber o que você diz a respeito. Quando os casais revelavam aos filhos sua intenção de se divorciarem, o primeiro impulso da criança era sempre pensar que eles tinham feito algo de errado e que os pais estavam se separando por causa disso. Veja bem, né? Quando algo dá errado entre os pais, Hellinger fala, quando algo dá errado entre os pais, os filhos buscam a culpa em si mesmos. Preferem ser culpados a atribuir a culpa aos pais. Então ficam aliviados quando estes lhe dizem: nós, como casal, decidimos nos separar, mas continuamos a ser seus pais e vocês continuam a ser nossos filhos. Participante. Posso aceitar isso, mas já reparei muitas vezes que as crianças continuam questionando por que razão os pais ficaram tão decepcionados. E aí, o que faço? Hellinger, já lhe dei a solução, mas existe uma outra coisa importante com relação ao divórcio. Depois da separação, os filhos precisam ficar com o progenitor que mais respeite neles o outro. Via de regra, o homem. O homem respeita mais a mulher nos seus filhos do que a mulher respeita neles o marido. Ignora a razão, mas é possível observar isso. Quando aconselhamos um casal em vias de separação, devemos dizer-lhes
que o melhor para o bem dos filhos é que cada um continue a cultivar neles o amor original que inicialmente sentiu pelo parceiro, seja no que for que se tenha transformado depois. Voltam-se ao início do relacionamento para a maioria dos casais foi um tempo abençoado, um tempo de intimidade. Com a lembrança dessa intimidade, eles podem contemplar os seus filhos mesmo após o divórcio. Muito interessante, muito profundo, né? E isso a sociedade pratica assim muito pouco ainda, né? Gera muitos problemas por causa disso. Uma coisa que eu costumo falar com as pessoas quando estão com problemas assim, em vésperas, né, de uma separação, muitas vezes até de um litígio, é da gente se dar conta que os nossos filhos, eles são constituídos metade pelo seu pai e metade pela sua mãe. Essa é a nossa constituição genética. Essa é a nossa herança dos nossos pais, essa é a nossa maior herança dos nossos pais. É aquilo que eles nos deram através da sua história, através da sua vida, o que eles sentiram, o que eles viveram, tudo isso nos é transmitido, né? E hoje a epigenética fala muito precisamente, né, sobre essa herança transgeracional. Então, o que acontece no momento de um divórcio, no momento de uma separação, em que um desqualifica o outro, o que vai acontecer com aquela criança? Ela vai sentir que uma parte dela é desprezada pelo pai, e a outra parte pode estar sendo desprezada pela mãe. Qual é o resultado disso? Uma pessoa insegura, uma pessoa que não vai ter uma boa referência, que não vai se sentir com bases sólidas, com base firme. Então, lá na frente, de alguma forma, isso vai se revelar, isso vai se mostrar, vai cobrar um preço, tanto do pai como da mãe, ao ver os emaranhamentos, os sofrimentos, os padrões que esses filhos poderão desenvolver. Isso é simples, mas nem sempre é fácil, principalmente por aquela questão que o Dani colocou, né? Que nós ainda temos, por exemplo, a lei hoje, ela normalmente concede o direito de ficar com os filhos à mãe. E nem sempre a mãe é a pessoa mais indicada para ficar com a criança. Mas a lei nos fala assim, e assim é. E o que o Bert nos diz? Que aquele que tem mais condições de ficar com a criança é aquele que olha na criança o reconhecimento da outra parte. Então, se é a mulher, ela vai olhar para a criança e vai respeitar o pai que habita a alma dessa criança, o pai que constituiu a vida dessa criança. E se é a mãe, a mesma coisa. O pai vai então poder olhar para essa criança e reconhecer nela aquela mulher que ele, por alguma razão, elegeu para ser a mãe dos seus filhos. Talvez hoje, neste momento em que o casal esteja com algum tipo de conflito, aquele amor tenha se transformado em outro sentimento, mas isso não significa que ele não existiu. E muitas vezes também as pessoas dizem assim: mas eu engravidei sem querer. Como assim, sem querer? Ninguém se relaciona com outro ser humano sem querer, a não ser que tenha sido um estupro. E mesmo assim, né, nós também vemos a forma como os scripts das famílias vão se repetindo, né? Então, isso a gente adentraria num outro viés muito mais profundo, que não é o momento adequado. Mas, então, é importante que a gente olhe para a nossa sociedade e perceba também quantas coisas nós ainda precisamos evoluir, né, para podermos olhar para as crianças
e pensarmos que realmente elas têm dentro de si uma semente que pode ser tratada, pode ser germinada com amor, com respeito, porque afinal nós, de alguma forma consciente ou inconscientemente, muitas vezes até por um ato falho, como pais, nós dissemos sim à vida desses filhos. Mesmo quando a gente não quer, por alguma razão, eu disse sim. E a criança veio. Então vejam que a força da vida, ela se impõe a desígnios que fogem do nosso comando, que muitas vezes fogem do nosso controle. A vida sempre se impõe e se cumpre. Mas como eu vou dar como pai, como mãe, a minha contribuição, a minha parte da formação desse ser? O que eu estou semeando? Mesmo quando o relacionamento do casal já tenha se rompido, porque são relações humanas. Às vezes, é um excelente homem que vive com uma excelente mulher e que juntos, por alguma razão, não dão mais certo. Mas aquilo que eles geraram, aquilo que eles permitiram ao Criador trazer para a vida, é um presente que nenhum outro casal poderia ter feito. Porque aí mudaríamos a constituição genética e aquele ser não seria aquele ser. Então, como eu posso amar de verdade um filho se eu não posso reconhecer do que ele é feito, do que ele é constituído, do quanto a força maior, a força divina, usou para se manifestar. E nós fomos instrumentos. Então, nós estamos a serviço de quê? Estamos a serviço de quem? Podemos seguir? Alguma pergunta, alguma colocação? Podemos seguir, então, Dani? Sim. Cristina queria falar? Não? Ok. Não, não, tudo certo. Eu só. Ele coloca, na verdade, como eu vejo que é o ideal. Parece uma utopia, inclusive, sabe? Porque a vida real é tão complicada, as pessoas. Os divórcios são tão complicados, as pessoas se ferem tanto, se magoam tanto, se judiam tanto, e quando tem crianças envolvidas, olha, é muito triste o peso que essas crianças passam a carregar. Concordo contigo. A gente vê um roteiro normalmente completamente diferente, né? Mas tomara, eu tô aqui para aprender, tomara que outras pessoas também consigam, né? Aprender a lidar melhores com as suas emoções, com as suas relações e também com as suas frustrações, né? Porque quando o relacionamento acaba, termina aquilo que idealizamos e passamos a nos frustrar bastante diante da realidade. Mas É eu penso, a questão, só para concluir o raciocínio, por isso que eu gosto muito de olhar para as constelações, Cris, não só como uma terapia breve, mas como uma filosofia de vida. E eu vejo que nós podemos ser semeadores, né, dessa filosofia, podemos ser multiplicadores. Vamos atingir a perfeição? Provavelmente não, porque estamos ainda em momentos evolutivos, todos nós, né? Mas se cada um de nós semear um pouquinho, algumas sementes germinarão. E essas sementes, elas poderão fazer a diferença. E se elas fizerem a diferença na vida de uma pessoa única, já valeu a pena. Então, eu costumo dizer que na minha jornada como ser humano, eu penso sempre assim, a gente não está aqui a passeio. Nós não viemos para o planeta Terra para nos divertirmos.
Nós viemos para nos ajudarmos a crescermos. Por isso que o Bert fala tanto em sistema, né? O que que é um sistema? Um sistema é muito mais do que colocar partes juntas. São partes que se interligam e que, de alguma forma, elas produzem algo. Seria como nós pegarmos, por exemplo, um carro, desmontar todinho e botar todas as peças numa garagem. Todas as peças do carro estão ali, mas ele não está cumprindo a função dele. Porém, quando vai um engenheiro e coloca cada partezinha do carro no lugar certo, esse carro vai produzir uma ação, vai poder ser conduzido, vai poder levar as pessoas onde precisam ir. Alguns poderão ser usados como uma arma, outros poderão ser usados como uma ambulância que salva vidas. Tudo vai depender da forma como nós conduzimos o sistema. Então, essa questão que o Bert traz dos sistemas, por que que as ordens do amor, que é esse livro aqui, até a gente vai ver agora que ele vai falar um pouquinho de organizações. Todos os sistemas dependem da interação das partes. E do resultado desta interação é que surgem as atitudes, é que surgem as mudanças, é que surgem as evoluções, ou às vezes também os problemas e os emaranhamentos. Então, nós poderíamos agora estar assistindo um filme, poderíamos estar conversando bobagem, né? Mas não, nós estamos olhando de que forma nós podemos fazer a nossa parte para que as relações sejam melhores. Nós vamos conseguir isso com todas as pessoas? Não, muitas vezes nós não conseguimos nem na nossa própria vida, sempre. Mas estamos ali buscando ser melhor a cada momento, a cada dia. Quando nós percebemos que resvalamos, começamos de novo, vamos em frente. Então, nós temos lindas sementes nas nossas mãos. E isso é o que me incentiva cada dia que eu atendo uma pessoa. Isso dá sentido para a minha vida. Eu ia também dizer que a gente que gosta assim, desse conhecimento, né? Não é uma questão só de trabalho e de comércio, é uma questão da gente também ser, ser um, como a Sayo falou, né? Um plantador dessa ideia, né? Porque a gente pode vir a colher isso, tudo que a gente está plantando numa próxima encarnação, né? E assim, como o macrocosmos e o microcosmos, a gente também tem o nosso sistema respiratório, que são vários órgãos que fazem parte dele, nosso sistema circulatório, né? Então é interessante que existe uma, uma geometria perfeita em tudo isso, né? E a gente, quando eu mesmo, assim, tudo que eu posto no meu Instagram, tudo que eu estou me esforçando para que aconteça, para que dê certo, nossa formação, para que a gente possa seguir fazendo isso, não é só grana, sabe? É botar a vida em prática, é ser aquilo que eu acredito, né? Viver o que eu acredito, faz sentido isso para mim, né? E tenho certeza que todo mundo que ouve capta um pouquinho, grava um pouquinho, né? É tão bom a gente ver assim, não com um olhar basicamente capitalista, né? Mas ver como uma forma de continuar colaborando, né? Com o que o Bert Hellinger trouxe, graças a Deus, né? Continuo, Saio. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu só queria falar que eu trabalhei vários anos com um grupo de jovens, assim, na periferia, né? E a gente fazia conversas sistêmicas e dinâmicas, né? Às vezes até constelação. E eles falavam muito, todos eles, né? Todos, sem exceção, se sentiam culpados, que os pais não se davam bem, ou porque os pais tinham se separado. É uma coisa assim
a prática ali comprovando, né, isso que foi falado aqui. E um dia eu disse para eles assim, mas vocês já pararam para pensar que vocês são a prova viva que o amor dá certo? Porque se vocês nasceram deles e vocês estão aqui, eles podem não estar mais juntos, mas vocês estão aqui, então deu certo. E aquilo, nossa, eles ficaram me olhando assim com uma cara de... Nunca tinham pensado numa coisa dessas, porque eles se sentiam um peso e não um prêmio. Assim, é o amor que continua. É a prova viva que o amor, ele sempre prospera. Então, tem uma música que diz, se eu não chegar a ver, vem nascer de mim quem vem para ver. Então, Cris, é isso. Vamos plantando, vamos acreditando, vamos nos abrindo espaço dentro de nós para isso, aconselhando os nossos filhos, depois os nossos netos. E quem chegar e nos percebendo, né? E é assim, a gente não tem pressa, a eternidade é longa. Né? Bem-vinda, Sandrinha. Seguimos? Hierarquia em organizações. Hellinger. Nas organizações, além da ordem de origem, existe também uma hierarquia por função e desempenho. Por exemplo, o departamento administrativo tem precedência sobre os demais, porque assegura os contatos externos. Por isso, tem precedência. Da mesma forma que na família o homem tem precedência sobre a mulher. Numa clínica, por exemplo, o administrador está do lado do chefe, pois é sua mão direita. A função do chefe e da administração fornece base para toda a organização. Só depois vêm os médicos, apesar de constituírem o grupo mais importante do ponto de vista da finalidade da clínica, assim como a mulher aparece como mais importante que o homem, do ponto de vista da finalidade da família. Portanto, o segundo grupo mais importante é constituído pelos médicos. Seguem-se as enfermeiras, novamente como um grupo próprio, e depois o pessoal auxiliar, por exemplo, o da cozinha, também como grupo próprio. Entre estes grupos existem, portanto, uma hierarquia, de acordo com a sua função. No interior desses grupos vigora, então, além da hierarquia das funções, a precedência pela ordem de origem. O médico que se associou primeiro ao grupo tem precedências sobre os que vieram depois, e assim por diante. Essa hierarquia nada tem a ver com a sua função, e é determinada apenas pelo tempo em que se pertence ao grupo. Quando num desses grupos, um novo chefe, que antes não pertencia a ele, é colocado à frente dos demais, então, apesar de agora ser o chefe, ele ocupa a última posição pela ordem de origem. Deve, pois, dirigir-se ao grupo como se fosse o último nessa hierarquia, e pode fazê-lo facilmente se entender a sua função como prestação de um serviço ao grupo. O comando de quem ocupa a última posição é particularmente eficaz, desde que tal chefe saiba como proceder. Aquele que dirige, mantendo-se na posição de último, ganha todos para si, pois respeita a hierarquia. Precisa, portanto, presidir e dirigir como se fosse o último. Às vezes, existe ainda uma hierarquia pela ordem de origem entre os departamentos e grupos. Numa clínica, por exemplo, é criado um novo departamento, ele ocupa uma posição inferior aos anteriores, a não ser que ganhe um novo significado, subordinando a si os departamentos pré-existentes. Participante. Pode esse chefe demitir alguém que, por ser mais antigo, ocupa na hierarquia uma posição mais elevada que ele? Hellinger. Se o chefe o despede injustamente, o grupo perde a segurança e se dissolve em pouco tempo. Porém, se o chefe o despede por ter incorrido em alguma culpa, então está dentro da ordem. Se outro não tiver cumprido o seu dever ou for incompetente, também pode ser rebaixado de sua função,
mas nem por isso perde a sua posição de hierarquia de origem. Trata-se de dois domínios distintos. A função é um domínio e a ordem de origem é outro. Uma organização se dissolve quando um grupo hierarquicamente inferior se arroga o que compete ao grupo hierarquicamente superior. Por exemplo, quando a administração quer dominar o chefe, em vez de servi-lo, ou ainda quando, no interior de um subgrupo, uma pessoa se arroga algo que compete a alguém que a hierarquia que precede na hierarquia. Existe naturalmente entre os membros de um grupo a competição pelo posto superior, nesta posição de comando, pela posição de comando. Isso não envolve problema, desde que a pretensão se baseie na competência e no serviço prestado ao grupo, e ao mesmo tempo mantendo-se a respeito a outra hierarquia. Isso é comparável à luta dos servos pela fêmea. Segundo, mesmo quando o macho dominante se retira, as fêmeas ficam. Isso se vê também nas organizações. Mesmo quando o macho dominante se retira, expulso por um outro, as fêmeas permanecem. Não tenho aqui a intenção de esclarecer mais este ponto, mas qualquer observador pode notá-lo. A objeção. Um pouquinho, Tânia. Vamos só diferenciar um pouquinho aqui a questão da hierarquia nas organizações e a hierarquia no sistema familiar. O que acontece quando nós estamos falando de sistema familiar? O sistema familiar, o objetivo dele, o que é? É servir a vida. Então, toda a vida que se faz dentro de um sistema familiar, mesmo que seja uma gravidez de 2 dias, de 1 dia, tenha havido uma gestação, esta vida tem um lugar nesse sistema. E nada pode tirar o direito deste sistema ter aquela parte. Já numa organização é diferente. Por quê? Porque o objetivo de uma organização é diferente do objetivo de uma família. Então, na organização, nós podemos ter um contrato que tenha começo, meio e fim. Já numa família, não existe isso. Depois que eu entrei numa família, eu vou ter sempre o meu lugar. Então, é importante que a gente diferencie por que numa organização as ordens do amor permitem que alguém saia. E na família, as pessoas devem ter o seu direito de pertencimento. Porque o objetivo dos sistemas são diferentes entre si. Então, a família serve à vida e a organização serve a um propósito. Quando o propósito da organização não está sendo cumprido, então pode haver um distrato. Já na família, ninguém pode ser descontratado, né? Então, é importante que a gente perceba, quando ele fala aqui, o consultor, por exemplo, quando ele entra numa organização para ajudar uma organização, ele chega por último. E ao chegar por último, quando é que ele vai ter mais força? Quando ele souber liderar desde o último lugar. Porque daí ele vai ser acolhido por aquele sistema. O sistema não vai se sentir agredido por ele quando ele adentra no sistema. Ele vai se integrar no sistema quando ele fica num lugar humilde, quando ele fica num lugar pequeno, mesmo que muitas vezes seja a pessoa mais competente. Então, quando nós entramos nessa questão organizacional, as ordens do amor, elas têm nuances diferentes. Elas se mantêm, todas as ordens que atuam na família atuam no sistema organizacional, mas com nuances diferentes, porque os objetivos dos sistemas são diferentes. Tem uma frase bem polêmica ali, né?
que é justamente o que as pessoas mais criticam, que o homem tem precedência sobre a mulher. Nesses sites e manifestações contrárias à constelação, essa é uma das que mais eles utilizam para criticar nos tempos atuais, né? Não sei o que vocês acham disso. Sabe que hoje eu estava escutando uma aula em que o professor dizia assim: quando uma mulher está grávida, a Fábio deve ter escutado essa aula também, né? Quando uma mulher está grávida, ela contém a vida dentro de si. E aí o que que acontece? Quem é que lá nos primórdios da humanidade, quem é que ia nutrir, quem é que ia caçar? A mulher, quando está grávida, ela não tem nenhum ponto de equilíbrio, né? Porque a barriga nem permite ela fugir, por exemplo, de um agressor. Lá no tempo das cavernas, como é que ela ia sair correndo com um barrigão, né? E fugir lá de um leão, de um predador. Então, o que que acontecia? O homem, e hoje não é diferente, né? A mulher continua perdendo o seu ponto de equilíbrio quando está com barrigão. Então, essa foi uma das explicações que para mim mais fez sentido. Então, a precedência no sentido da manutenção da família é no sentido de que existem momentos em que a mulher ela precisa estar disponível para a maternagem, coisa que o corpo do homem não permite que ele faça. Então, a precedência não significa superioridade. A precedência do homem no relacionamento com a mulher é porque permite que o homem, em determinados momentos, ele possa ir para fora da casa, para fora da família, para manter aquilo que a família está precisando naquele momento. Só que as pessoas normalmente levam para o lado desse feminismo que eu acho honestamente absurdo, que parece que a gente tem que competir homens com mulheres, e nós temos divergências até anatômicas que são naturais da nossa própria criação, o Criador nos fez assim, né? Então, existem determinados momentos em que sim, a mulher precisa de um provedor para que ela possa manter a vida indo adiante. Imagina se a mulher com um barrigão tinha que sair da caverna e ir lá caçar, o que que podia acontecer? A linhagem dessa família se terminaria. E qual é o objetivo da vida da família? Servir a vida, levar a vida adiante. Então, é nesse sentido que eu interpreto que o homem tem precedência sobre a mulher. E não é precedência de importância, é precedência para manter a vida. E se nós formos observar, inclusive, no meu ponto de vista, isso eu nunca li do Bert, mas no meu ponto de vista, eu penso assim: quando a mulher engravida, quem é que leva a vida para dentro dela? É o homem, certo? Então, aonde está a precedência da vida? Está no homem levar a sua semente para um útero fértil. Isso é mais importante do que ter o útero fértil? Não. Ambos são tão importantes quanto. Porém, primeiro o homem leva a vida para dentro da mulher e esta vida é acolhida por esta mulher e se desenvolve. Saiu. Oi. Sim. Não, conclui. Não, é isso assim que eu quis colocar como eu entendo, né? Eu nem sei se é a forma mais correta de entender, mas assim, isso, sabe, fica harmonioso dentro de mim, sem uma competição, sem brigar por um lugar. Eu, em alguns grupos, né, a gente perguntado sobre isso, né? Essa é a pergunta que não quer calar, nos grupos onde tem mulheres, né? São todos. Então, eu examinei e cheguei nessa constatação da precedência porque a vida vem primeiro
no homem, e ela chega no homem e depois vai para a mulher, né? E também pelo fato do homem ser biologicamente maior. E por ele ser biologicamente maior, ele serve a família toda, né? Se alguém chegar aqui e dar um chute na porta, quem vai lá ver e se arriscar primeiro é o homem, né? Então isso é uma coisa meio biológica, assim, entre os animais, né? Assim, entre os gorilas é o mais forte que tem precedência, né? Entre muitos assim raças animais, quem tem precedência é o maior, né? E eu assim cheguei, acomodou em mim o entendimento e aonde eu falei assim, acho que ficou um pouco claro que numa família, né, não se trata de ser superior, mas se trata de que quem serve em última instância é o homem, né? Tá caindo a casa, quem vai tentar segurar o teto é o homem, né? Quem vai ser o primeiro a morrer é o homem. Ele vai sempre, por ser o bicho maior, ele vai fazer de tudo para proteger os filhos e a fêmea, né? E isso, por ser da natureza da nossa espécie, traz uma precedência para o homem, né? E aí tem a coisa da vida também chegar primeiro, né? Vem lá do sol, chega em nós e passa para a mulher, né? Que eu acho que daí faz sentido também, né? Agora, essa precedência ela não é confundida e não pode ser confundida com machismo, né? Porque um homem gentil e educado, ele sempre vai pedir para a mulher se servir primeiro, ele vai dar o lugar, né? Mas a gente me faz assim, sendo eu o primeiro a me arriscar, de certa forma, eu também me sinto num lugar de precedência na minha casa, sabe? Acho que isso assim soa bem para mim, assim, sabe? Nessa forma de ver a precedência do homem, né? Agora, o machismo é uma coisa que a nossa sociedade está combatendo, né? E a gente vê que isso aí na era de Aquário está caindo, devagarinho está caindo, né? Também acho que é importante a gente colocar que existem homens que não ocupam esse lugar. E existem mulheres que precisam ocupar o lugar de mulher e o lugar de homem, né? Então, o que acontece nesse contexto? O homem está emaranhado com algo, né? Por não ter a força de poder cuidar, de poder nutrir, de poder ser precedente, e a mulher fica sobrecarregada, então. E eu conheço inúmeras histórias assim. Então, novamente, nós estamos falando daquilo que está em ordem, mas todas as ordens têm desordens, algumas situações e algumas pessoas por suas próprias vivências, pela história da sua família, por suas próprias dores, podem estar em desordem, né? Então, todos os homens têm precedência? Poderiam ter, mas nem todos conseguem ocupar esse lugar. Porque a ordem, ela é sagrada. E ela não é uma ordem no sentido de que nós somos obrigados a cumpri-la. Ela é uma ordem no sentido de ordenar as coisas, de deixar as coisas levemente ordenadas, em ordem, e não como uma obrigação de fazer, né? Então, quem consegue viver a ordem tem uma vida mais leve e proporciona para aqueles que estão ao seu redor também uma leveza maior. Mas existem desordens, tanto no pertencimento, como na hierarquia, como no equilíbrio entre dar e tomar. Fábio, tu levantaste a mão, por favor. Eu ia falar mais ou menos nessa linha aí que tu falou agora. Porque o Hellinger está falando de lugares, do lugar do homem, do lugar da mulher. Se a gente vai analisar sob o ponto de vista da imperfeição humana, fica confuso.
Então, é isso, é o lugar de força do homem, o lugar de força da mulher. E assim também os pais, né? O lugar do pai, o lugar da mãe. Eles têm precedência. Aí a gente, mas aquele pai lá, olha tudo que ele aprontou, aquela mãe, olha tudo que ela fez. Mas é um lugar. Independente de quem está ali, é o lugar. Não é o indivíduo, né? Se a gente rompe, quebra uma lei. E isso tem consequências, mesmo que sejam por justas causas. Agora, não quer dizer que não se tenha que lutar pelos nossos direitos, não tenha que se defender de perigos. Não é nada disso que ele fala. E ele fala de um lugar de... Eu penso assim, os pais, né? O lugar de pai, o lugar de mãe, tem precedência. Por quê? Porque são os que mais servem a vida, servem os filhos. Então, também, o homem tem precedência por causa que, se colocando no lugar de homem, ele serve. E quando eu casei com meu companheiro, saudoso companheiro, a gente fez uma combinação. Tudo a gente vai conversar junto. Mas na hora, assim, para os filhos, pode dar a última palavra. Mas a última palavra era a que a gente decidia junto. Mas para os filhos, aquilo ali dá uma segurança. Mas a última palavra, ser uma palavra boa, né? Agora vai ser uma palavra. Se ele não ocupasse o lugar, eu ia ocupar. Aí eu estaria rompendo a ordem e os filhos seriam os mais prejudicados com isso, né? Então, é a nossa grande peleja, né? Peleia aqui de se colocar nesses lugares, né? O lugar da mulher é um lugar de muita força. Uma força da vida mesmo, né? Força de... Se a gente puder, cada um de nós, homem, mulher, nos plantar no nosso lugar e conhecer mais desse lugar e respeitar o lugar do outro. A gente dá liberdade para os filhos também, poderem transitar, porque tem fases na vida que o filho precisa estar com a mãe, outras fases mais identificado com o pai, até chegar o momento, né, da filha mulher estar mais sobre a esfera feminina e o homem mais sobre a esfera masculina, mas ele precisa ter essa liberdade de transitar. Ele só vai ter essa liberdade se ele sentir segurança nos lugares. É bonito isso, é um estudo que não se esgota, né? E ele também vê no pai e na mãe a liberdade, né, de não puxar o filho para o seu lado. Ele vê o pai e a mãe honrando o lugar do outro, né? Continua o Simon. A objeção. Gertrude. Essa mulher de precedência me deu o que... Essa ordem de precedência me deu o que pensar. E logo tive a sensação de que não consigo mais reproduzir. De que o pai de meu filho poderia, naquela ocasião, ter se casado comigo? Isso mexeu comigo e gostei da ideia, mas logo abafei essa sensação. Hellinger. Certa vez, uma pessoa faminta teve a oportunidade de sentar-se a uma mesa ricamente servida, mas ela disse: isso não pode ser verdade. E continuou morrendo de fome. A decisão de não ter filhos. Sophie. Eu me chamo Sophie e tenho 37 anos. Sou psicóloga e mantenho há 6 meses o consultório particular. Quanto à minha vida privada, sou casada há 10 anos. Hellinger, vocês têm filhos? Sophie, não. E é justamente sobre isso que eu queria falar. Essa questão é premente, porque chegamos a uma idade que precisamos decidir isso. Hellinger, já está decidido. Sophie, já está decidido? Não vamos ter filhos ou o quê? Hellinger, isso mesmo. Sophie, como é que você chegou a essa conclusão? Hellinger, é fácil ver. Sophie, sim, já me questionei sobre isso há muito tempo. Hellinger, vocês decidiram assim. Agora assumam a decisão e coloquem um ponto final.
Do contrário, ficarão encravados nesse ponto. Alguém entendeu? Eu acredito que lendo o próximo parágrafo fica bem mais claro. Ah, tá. O ser e o não ser, Hellinger. Quero expor-lhes algumas ideias básicas sobre esse assunto. Quando alguém se decide por uma coisa, geralmente precisa abrir mão de outra. A coisa pelo qual se decide é aquilo que que se realiza. A coisa que se abre mão comporta-se em relação ao que é e se realiza como um não ser. Assim, cada ser que existe e se realiza está envolvido por um não ser, e não é imaginável ser um não ser que lhe corresponde. E não é imaginável sem um não ser que lhe corresponde. Entretanto, o não ser atua. Não é um nada, apenas um não ser. Quando desprezo o não ser que corresponde ao meu ser, então o não ser retira-se, retira algo daquilo que é. Quando, por exemplo, uma mulher se decide pela carreira contra a família e os filhos, mas de maneira a desprezar e depreciar a família, filhos e marido, então esse não ser retira algo do objeto de sua escolha, que assim fica diminuído. Inversamente, quando ela respeita como algo de grande, esse não ser do qual abriu mão em favor de sua carreira, esse não ser acrescenta algo de sua escolha, que assim fica acrescido e maior. Você consegue compreender isso? Sim. Agora você pode explicá-lo à sua situação, se quiser. Aplicá-lo. Aplicá-lo, isso. Eu acho que esse parágrafo clareia bastante, né? O que que ele está dizendo aqui? Quando nós fazemos uma escolha na nossa vida, sempre nós vamos ter aquilo que nós efetuamos com a nossa escolha e aquilo que nós abrimos mão com essa escolha. Se eu tomo uma decisão respeitando aquilo que eu não tenho, ao invés de desprezar aquilo que eu abri mão, então aquilo com o qual eu decidi fazer ou ficar ganha um valor intrínseco muito maior e que me gera força de ficar na vida. Mas se eu tomo esta decisão e julgo ruim, mal, péssimo, aquilo com o qual eu não pude ficar com as duas coisas ao mesmo tempo, o que que vai acontecer? Eu fico emaranhado com isso que eu abri mão. É como se a gente ficasse o resto da vida vivendo com a escolha que fez, mas pensando, mas e se eu tivesse feito diferente? Então a pessoa, ela não consegue se sentir livre, ela não consegue se sentir plena com a escolha que fez. Eu entendo essa colocação do Bert nesse sentido. Todas as escolhas são excludentes. Todas. Eu não posso ter isso e isso que é contraditório ao mesmo tempo. E se eu diminuo uma, eu termino não me abrindo totalmente para outra. E o que que acontece? Se eu respeito a escolha que eu fiz e respeito também a escolha diferente, eu não estou excluindo. Então, eu permito que, através do pertencimento, isso se integre sutilmente dentro de mim. É como se a minha decisão pudesse abarcar com amor aquilo que é diferente de mim, aquilo que eu não dou conta, aquilo que eu optei por não ter, aquilo que eu optei por abrir mão. Então, ao não excluir aquilo que eu optei por não ter, eu me torno forte, porque é parte da minha escolha.
assim, é a forma que mais se adequa dentro de mim. Não sei se faz sentido para vocês também. Filosoficamente é bem complexo, né? E, aliás, eu acho que é um dos grandes problemas da gente. O Luiz Fernando Veríssimo escreveu um conto sobre isso, né? Ele se encontra com os que ele não foi, com as coisas que ele não decidiu ser. E aí dá uma confusão aquilo, né? Vou ver se eu acho isso para mostrar para vocês. Tipo as ruas de Porto Alegre que eu nunca andei. Oi? É desta confusão que nós, na constelação, chamamos de emaranhamento, né? Que nós nos liberamos, nos libertamos, quando nós podemos olhar para aquilo que nós optamos por não ser, não fazer ou não sentir, com respeito. Talvez aquela rua de Porto Alegre que eu nunca visitei tenha sido o paraíso de alguém. Então, poder olhar para aquilo que não é com respeito se torna o todo, porque a experiência daquele que viveu aquilo que eu não vivi é parte do todo. E essa interligação permite com que aquilo que foi vivenciado pelo outro na escolha que eu não fiz possa acrescentar algo em mim e me tornar mais plena e me tornar mais feliz. É integrar todas as partes, né? Isso. Mais alguma colocação? Podemos seguir? Posso só falar, Por só favor. para ver se eu entendi. Significa que quando eu faço uma escolha, eu olho para ela, mas eu também não deixo de olhar para aquilo que eu deixei para trás. Porque eu uso muito na vida, tipo assim, ó, qual é a gente a gente tem mais de um caminho sempre. Qual é o caminho que eu vou escolher? Então, eu sempre digo assim, ó, segue e para de olhar para os lados, porque senão tu vai ficar preso àquele outro lá. Assume o papel da tua escolha. Então, se eu escolhi mas se, o se não existe. O se é de outro, o se pertence a quem fez outras escolhas. A tua escolha foi essa, tu segue este rumo. Porque senão tu fica preso no ser. Se eu tivesse feito, mas o ser ele não existe. Ele é só uma suposição. O que existe é a escolha que eu fiz. Então, nesse caso especificamente ali que nós estamos lendo, é como ela optou por será que eu tenho filho ou não tenho filho? Pô, se até agora tu não teve, se até agora tu optou por não quis, se até agora tu tá na dúvida porque tu não quer, né? Ou opta e traz consigo assim, ó, opta e fica bem com aquilo que tu trouxe. Não, eu não tive filho por N questões. E assume as consequências da tua opção. E isso que eu digo, porque Essa é a chave, né? Essa é a chave. Eu fiz uma opção, eu não desmereço aquela opção diversa daquela que eu fiz, eu não excluo a possibilidade da outra opção, porém, eu respeito isso, porém, eu assumo as consequências das escolhas que eu faço. Isso é estar no adulto. Nós sempre conseguimos fazer isso? Não. Não. Às vezes, a gente precisa até voltar atrás e perceber como eu posso redirecionar essa escolha. Será que essa escolha que eu fiz por mim? Ou eu fiz pela minha avó, que lá atrás teve 14 filhos e não pôde viver e só trabalhou e só ralou, e eu ouvi histórias de muita dor e sofrimento da minha avó, e aí eu opto por não ter filho, por exemplo. Então, eu estou optando por mim, ou eu estou em ressonância com a dor daquela avó, com o sofrimento que eu penso que ela tenha vivido, com as histórias que meus tios e meus pais contaram do quanto a mãe dele sofreu. Então, este lugar do adulto
É aquele lugar onde eu posso olhar para a história dos meus antepassados, aceitar o destino deles, compreender as escolhas que eles fizeram naquele momento e me permitir fazer diferente, mas por mim, não por eles. Sayô, a gente vai ler aquela página 300, O Não Ser, é uma poesia. Eu acho que vamos deixar para o dia que a gente chega lá. O que que tu acha, Fábio? Ele parece uma continuação, sabe? Minutos, Uma né? exemplificação. É muito longa? Vamos ver. É 2 páginas. É curtinho. Então vai lá, nós temos 9 minutos ainda. Tá, então vamos ler isso aqui que já para concluir esse assunto. Perfeito. O Não Ser. Um monge que andava buscando, na página 300 do livro, tá, gente? Um monge que andava buscando pediu a um mercador uma esmola. O mercador se deteve por um momento ao dar-lhe o que pedia. E ao dar-lhe o que pedia, perguntou ao monge: como é possível que você me peça o que lhe falta para viver e, no entanto, precise menosprezar a mim e ao meu modo de vida, que lhe proporcionamos, que lhe proporcionamos isso? Deixa eu ler de novo. Como é possível que você me peça o que lhe falta para viver e, no entanto, precise desprezar a mim e ao meu modo de vida? Que lhe proporcionamos isso? O monge respondeu: em comparação com o último que busco, o resto parece desprezível. Mas o mercador perguntou ainda: se existe um último, como pode ser algo que alguém possa buscar e encontrar como se estivesse no fim de um caminho? Como poderia alguém sair ao seu encontro como se fosse uma coisa entre outras e muitas, e apossar-se dele mais do que outros e muitos? E inversamente, como poderia alguém afastar-se desse último, ser menos como poderia alguém afastar-se desse último, ser menos conduzido por ele ou estar menos ao seu serviço do que as outras pessoas? O monge retrucou: encontra o último quem renuncia ao próximo e ao presente. Mas o mercador ainda ponderou: se existe o último, ele está perto de cada pessoa, mesmo que seja oculto, no que nos aparece, no que permanece, assim como em cada ser se oculta um não ser, e em cada agora um antes e um depois. Comparado ao ser que experimentamos como fugaz e limitado, o não ser nos parece infinito, como o de onde e o para onde, comparados ao agora. Porém, o não ser se revela a nós no ser, assim como o de onde e o para onde se revelam no agora. O não ser, como a noite e como a morte, é um início desconhecido, só por um breve instante, como um raio nos abre seu olho no ser. Assim também, o último só se aproxima de nós no que está perto e brilha agora. Então o monge perguntou por sua vez: se o que você diz fosse verdade, o que restaria ainda a mim e a você? O mercador respondeu: ainda nos restaria por algum tempo a terra. A filosofia do Bert Hellinger. O que me traz mais clareza nesse texto é exatamente o não menosprezar.
porque o menosprezar envolve o julgamento, né? E aquilo que nós julgamos nos aprisiona. Então, para mim, o resumo da minha pequena capacidade filosófica, para mim, o resumo desse texto é: não menospreze aquilo que é o não ser para ti. Porque este não ser para mim pode ser o todo para outrem, para o Ou outro. mesmo para mim, se eu tivesse optado diferente. Ter. Não é? Esses textos, eles são complexos, né? Mas o importante é que eles nos permitem divagar dentro da nossa própria alma para encontrarmos um lugar seguro, onde algo faça um sentido profundo para cada um de nós. E tudo que é filosófico, na verdade, nos gera mais perguntas do que respostas. E ao nos perguntarmos cada vez mais, adentramos em lugares que nós antes não conhecíamos. E aquilo que nós nos dispomos a olhar e a ver, nos leva sempre a um passo adiante, porque nos permite conhecer algo que nós ainda não conhecíamos. E quando ele fala na terra ali, me vem a imagem da mãe, né? De um filho que se acha superior à mãe, que busca no além algo que está aqui, está palpável. Tem um livro do Hellinger, não lembro qual é o livro agora, que ele fala disso, quando ele fala da mãe e do pai, né? Quando ele fala do corpo e do espírito, quando ele fala da terra e do céu. E muitas escolas colocaram, menosprezaram a terra em função do céu, menosprezaram o corpo em função do espírito, menosprezaram a mulher em função do homem. E precisa ter essa integração, porque não adianta nada eu só estar com a cabeça no alto e não tiver o chão para pisar, não tiver o chão para trilhar o meu caminho. Então, é bem profundo esse poema. Cada vez que eu ouço ele, que eu leio, é isso aí que tu falou, sabe? Adentra, né? Mais um pouquinho. E a gente está chegando à conclusão da nossa leitura de hoje, né? Eu, pelo menos, acredito que vocês também. Várias faísquinhas acendendo no cérebro. E é só o começo, né? Só o começo. Então, pessoal, vamos tirar uma fotinho, pode ser? Vou dar vamos dar um olhar bem lindo, um sorriso bem maravilhoso aí, para que a gente possa guardar uma recordação, né? São momentos tão sagrados que a gente convive, a gente tem a oportunidade de estar com pessoas que às vezes a gente nem se conhece pessoalmente, e vai trocando, vai sentindo essa energia amorosa, né, que vem de um do outro. Então, muito agradecida por terem nos concedido a honra de estarmos juntos nessa noite. São sempre bem-vindos. Normalmente nós nos encontramos na primeira terça-feira do mês. Essa semana nós modificamos em função do primeiro de ano ali, né, que estava um pouco corrido. Então, quando quiserem estar conosco, é um prazer a gente poder partilhar, estudar, crescermos juntos, né? Uma profunda gratidão à essência de cada um. E um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo. Até mais! Tchau, boa noite. Gratidão, até mais.
Gratidão.